A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 3, Lições Bíblicas Jovens, que tem como título O Primeiro Sinal, Água em Vinho. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre das Lições Bíblicas Jovens, ao qual nós estamos estudando o Evangelho do Apóstolo João. E na lição de hoje nós estudaremos o primeiro sinal, que foi o milagre de transformar água em vinho. Então, vamos lá ao nosso comentário bíblico desta lição de número 3, Lições Bíblicas Jovem. Na lição de número 1, meus irmãos, nós aprendemos, como toda lição fala, que o livro de João, ele apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca da sua divindade. Então isso vai ficar claro. E nós iremos estudar alguns desses sinais. Eu não olhei os temas das próximas lições, mas provavelmente iremos estudar os 7 sinais de Cristo no livro de João. E hoje estaremos começando falando do primeiro sinal, que é a transformação de água em vinho. Porque Cristo, como o apóstolo João fala no capítulo 1, veio e habitou entre nós, ou seja, é o Deus encarnado. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele veio e habitou entre nós. O interessante de se perceber quando nós vamos estudar este primeiro sinal, nós percebemos que, é como o autor da lição fala, que é mais que um milagre. Porque tudo isso vai mostrar a completude das Escrituras. Ou seja, as Escrituras Sagradas, completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, formada por 66 livros, escrita por aproximadamente 40 escritores, em locais diferentes, culturas diferentes, visões diferentes, épocas diferentes, e mesmo assim elas se encaixam perfeitamente no relato bíblico para mostrar que as Sagradas Escrituras, elas foram inspiradas por Deus, ela é inerrante, não contém erros, e ela é infalível, ou seja, ela não contém falhas, ela não falha jamais. Então, meu irmão, o que eu percebo, que nós percebemos é que as Escrituras, tudo aquilo que foi escrito para proveito nosso, como o apóstolo Paulo fala. E por que nós estamos falando isso? Para falarmos que tudo aquilo que foi escrito, como o apóstolo Paulo fala, foi escrito para o nosso conhecimento. Muitos outros sinais foram operados por Cristo, sim. Muitos outros sinais foram operados. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, inspirou os autores bíblicos a escrever justamente aquilo que ele queria que fosse escrito. Por isso, o apóstolo João recebeu a inspiração da Sagrada Escritura por Deus para que escrevesse e chegássemos até nós esse primeiro milagre operado por Cristo em seu ministério. Tantos outros ele operou, mas este foi registrado assim como os outros. Então isso nos mostra que é mais do que um milagre, meu irmão, porque está mostrando aqui um sinal específico. Está mostrando um sinal específico. Em João 21, 25, fala que muitos sinais foram feitos por Cristo, mas nem todos foram registrados, meu irmão. Mas esse sinal aqui específico, quando é citado na Sagrada Escritura, quando foi escrito para o nosso conhecimento, é porque ele tem um propósito específico. Nada das Escrituras Sagradas do que está escrito, porque a Escritura Sagrada é a revelação especial de Deus. Deus se revela à humanidade de duas maneiras. Tem a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é que o ímpio, o pecador, ou qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo percebe que há um Criador, que há uma mente, vamos falar, uma mente criadora, uma mente que sustenta todas as coisas, inclusive aquelas tribos isoladas, tanto na Amazônia quanto em qualquer outro lugar do mundo, elas sempre buscam adorar alguma coisa, ou seja, a lua ou o sol, porque está sobre ela o fogo, a água, porque o ser humano tem essa necessidade dentro de si, porque a religiosidade humana veio antes da religião, porque o ser humano foi criado para ser um ser que adorasse a Deus, e ele sendo assim como adorasse a Deus, ele está intrinsecamente dentro dele, internamente dele, estes conceitos morais que Deus colocou com relação à adoração. E o milagre, quando aqui é colocado, ele tem esse propósito.
tem esse propósito. Porque a Sagrada Escritura faz parte da revelação especial de Deus. E observe que a revelação geral, ela não leva o homem a reconhecer que necessita de um Redentor, que precisa de alguém que interceda por ele junto ao Pai. A revelação geral não mostra, mas a revelação especial sim. E a revelação especial foi consumada através de Cristo e através da Sagrada Escritura, que falam do Cristo. Tanto o Antigo Testamento aponta para Cristo, e quanto o Novo Testamento confirma Cristo. Então a revelação especial de Deus são as Sagradas Escrituras e Cristo. Então, se foi escrito, e nós temos essa revelação especial que foi as Sagradas Escrituras, teve origem em Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura e chegou até cada um de nós. Essas palavras, meu irmão, então tem um propósito. Disso está escrito para os nossos corações, para a nossa vida. E o evangelista João vai, meu irmão, nos mostrar qual o propósito desse milagre especificamente. Ele vai mostrar. E o interessante é que quando vai fazer uma análise dos textos gregos de milagre, ou seja, a palavra milagre, percebe-se que é usada 3 termos gregos para se referir a milagre. O primeiro termo é dunamis, que significa simplesmente manifestação de poder, é uma obra poderosa. A outra é semeion, que significa um sinal. E a terceira é teros, que quer dizer maravilha. E quando nós vamos fazer uma análise do Evangelho de João, percebemos que João não usa em nenhum dos seus relatos sobre os milagres de Cristo, usa a palavra dunamis, que quer dizer manifestação de poder, obra poderosa, em nenhum milagre. Nenhum, meu irmão. Ele usa a expressão teros somente uma vez, e não está nem relacionada à descrição de um milagre. Os irmãos podem ver isso em João capítulo 4, versículo 48. Porque isso vem, irmão, a confirmar que João tinha clara intenção doutrinária quando ele fala que os milagres efetuados por Cristo significavam um sinal. Tudo que Cristo fez, João estava querendo mostrar para o povo através de seu escrito que era um sinal, ou seja, por isso ele usa a palavra semeiam, que quer dizer um sinal. E tudo isso mostra que João estava querendo que os seus leitores entendessem que o Cristo que veio, que estava operando aqueles sinais, que no nosso texto está escrito milagre, ou seja, os milagres, que significa sinal, para demonstrar a divindade de Cristo. Era isso que João estava querendo, era o propósito principal. Quando João transcreve os 7 milagres realizados por Cristo, ele estava mostrando isso, que era um sinal para que confirmasse, para que o povo entendesse e compreendesse que de quem ele estava escrevendo verdadeiramente era o Cristo. E um dos propósitos era esse, revelar a deidade de Jesus, que Cristo verdadeiramente era Deus. Era Deus, e João estava querendo mostrar isso. Cristo, o Messias, é Ele. E isso começa a ser agora visto, porque os seus discípulos veem que o milagre aconteceu e creem verdadeiramente que Jesus Cristo era Deus. Então esse primeiro sinal revela-o como o Deus Criador, como Cristo sendo Deus. E os seus discípulos, que já foram escolhidos por Ele, entendem e compreendem que verdadeiramente aquele ali era Deus. Era Deus. O Evangelho de João vem para nos mostrar isso, meu irmão. Que o propósito principal dos milagres de Cristo era mostrar os sinais. Era um sinal para mostrar que Cristo, sim, é Deus. Cristo é Deus. O segundo tópico da lição vai falar sobre a narrativa e seu contexto. Vai falar sobre Caná da Galileia, que foi onde foi realizado o primeiro milagre. Interessante, meu irmão, que como nós falamos no começo da lição, que existiu vários escritores, João é o único dos 4 evangelistas que registra
eventos que ocorreram no primeiro ano do ministério de Jesus. Se os irmãos forem ler Mateus, Marcos e Lucas, vão perceber que não falam sobre o primeiro ano do ministério de Cristo, mas João faz esse registro. E dentre esses primeiros registros, fala também do primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, porque existia outra Caná também da Síria, por isso é bom a gente sempre falar Caná da Galileia. E essa narrativa, dentro de seu contexto, mostra que Cristo foi convidado, juntamente com seus discípulos, sua mãe também, para essa festa, essas bordas. E Cristo está na festa, meu irmão. O povo está alegre, se divertindo. Quando chega em dado momento, percebe-se que faltou o vinho, ou seja, acabou o vinho. E é um acontecimento inesperado. E é nesse acontecimento inesperado que vai aparecer Cristo, vai aparecer Jesus em cena, meu irmão. Que até agora tinha discípulos, as pessoas o ouviam, mas Jesus queria mostrar para aquele povo que ele era bem mais do que um rabino eloquente. Era bem mais do que o Messias que eles esperavam e esperam até hoje, um Messias político que vem para reinar sobre a nação, porque eles não entendiam o plano triunfante, o plano redentor de Cristo. Eles não compreendiam o judeu. Alguns, como nação, eles não compreendem. Alguns, individualmente, até se converteram a Cristo e entenderam, assim como os discípulos entenderam. Então, o incidente aconteceu porque vemos que Deus age também, tanto na história, quanto na vida de cada pessoa, quanto nos acontecimentos diários, para que a glória dele venha a ser manifestada. Então, o incidente aconteceu, meu irmão, para que Cristo fosse manifesto, ou seja, para que eles percebessem que Cristo verdadeiramente era Deus. E quando a coisa apertou, quando a alegria acabou, quando o vinho se findou, meu irmão, a mãe de Jesus, ou seja, Maria, vai até Cristo e diz para Cristo: Cristo, não tem vinho, acabou o vinho. E Cristo olha: mulher, que eu tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Observe que o interessante, minha irmã, é que Maria, o texto dá a entender, a gente consegue inferir desse texto, meu irmão, que Maria tinha consciência já da divindade de Cristo. Por que ela tinha consciência? Porque ela sabia que ia chegar o momento que ele iria se revelar para operar milagres, porque nenhuma pessoa em sã consciência vai chegar para Cristo. Cristo não veio de uma família rica, certamente não tinha condições financeiras de bancar para comprar vinhos novos, vinho novo para aquela festa, não tinha, mas Maria entendia. E a gente vê isso na resposta de Cristo para ela: ainda não é chegada a minha hora, porque algo sobrenatural ia acontecer. Meu irmão, Maria conviveu com Cristo, era o filho dela. Ela ouvia Cristo, entendia Cristo. Quanto tempo Cristo não ficou no seu lar, ensinando a Maria, a sua mãe, a seu pai. Então Maria já compreendia, entendia que Cristo tinha um plano a ser executado na terra. Por isso Cristo fala para ela: ainda não é chegada a minha hora, mulher. E Maria entende, não retrunca, porque ela se colocava na condição de serva, porque existia, meu irmão, muito mais do que um relacionamento entre mãe e filho. Existia aqui um relacionamento espiritual entre o seu Senhor e ela na condição de serva, na mesma que nós estamos. Por isso ela olha para aqueles empregados e diz: fazei tudo o que ele disser. Fazei tudo o que ele disser. Não é o que eu disser, eu sou a mãe dele, sou. Mas ele, na esfera espiritual, é meu Senhor, é meu Deus e meu Senhor. E Maria entende isso, e ela estava nessa expectativa de esperar Cristo manifestar-se. Mas Cristo, meu irmão, faz com que o milagre aconteça na presença de Maria, seus discípulos e os empregados.
Não foi um milagre, meu irmão, miraculoso no sentido de espantar a multidão que estava na festa, porque o povo estava na festa se alegrando e brincando, mas o vinho acabou. Isso chega o conhecimento, e Maria fala para Cristo, e Cristo fala para os empregados: pegai talhas. Talhas, meu irmão, é talhas de pedras, que provavelmente era usado, o texto fala, para rituais de purificação. Porque normalmente era usada de metais ou de barro, mas pega as talhas e manda encher de água. Que enche de água essas talhas e leva lá para o mestre-sala, ou seja, para a pessoa que avalia a qualidade do vinho. E os empregados vai, imagine só, colocou água e vai lá. Quando o empregado vai e tira aquela que seria a água que foi transformada e dá para o mestre-sala fica espantado, porque a qualidade do vinho era superior a que já foi servido ao longo da festa. E ele vai até o esposo e indaga o esposo, que era o que estava na festa, o que estava se casando, que as pessoas fazem o contrário do que você fez. Primeiro as pessoas servem o vinho bom, para depois servir o vinho velho, o vinho ruim, vamos dizer, de menos qualidade. Mas com você fez o contrário, você serviu o vinho de menor qualidade no início para deixar por fim o vinho de melhor qualidade. E eu acredito que o esposo não compreenda, não entenda o que aconteceu. Porque o milagre estava aqui revelando Cristo como Deus, principalmente agora aqui para os seus discípulos. Mas os empregados viram. E a Bíblia fala que os discípulos viram e ficaram maravilhados, porque João, quando escreve, ele fala que assim se principiou os sinais em Caná da Galiléia, e os seus discípulos creram nele. João 2,11, vamos ler. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e os seus discípulos creram. E os seus discípulos, meu irmão, creram nele, porque ele estava se revelando aqui como Deus. Observe que ele já tinha os discípulos, já foram escolhidos, já estavam caminhando com Cristo, mas ouviam porque tinham Cristo como um mestre superior ao rabino de sua época, mas eles ainda não compreendiam que Cristo verdadeiramente era Deus. E quando Cristo faz esse primeiro sinal, a Bíblia é enfática e fala que os discípulos creram, porque eles começaram a crer agora que Cristo era muito mais que um rabino com conhecimento avançado, com eloquência, mas que era verdadeiramente Deus. Cristo era Deus. E para encerrarmos o último tópico da lição, eu vou falar sobre o bom vinho, que era uma mensagem para Israel, e certamente porque Israel, ao longo do Antigo Testamento, em muitos lugares, ele foi comparado com uma vinha, meu irmão, que era cuidada por Deus, cercada e adornada e protegida pelo seu amado, que representa Deus. Só que Israel não teve cuidado, meu irmão, de receber o Messias proclamado no Antigo Testamento. E João fala sobre isso. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos a quanto o receber, ele lhe deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão, Israel como nação, porque individualmente algumas pessoas aceitaram e muitos judeus aceitaram, mas como nação eles rejeitaram o Cristo. E a palavra de Deus nos fala em Romanos 11, que ele foi cortado, foi quebrado, e no seu lugar foi colocado um jambuzeiro, ou seja, uma planta que não tem nem as mesmas propriedades do que a videira verdadeira, porque nós fomos enxertados, meu irmão, como zambuzeiro, e Israel foi quebrado. Saiu porque não compreendeu o plano de Deus para as suas vidas, como nação escolhida por Deus, não compreenderam, e Deus levanta um outro povo para exercer a função que Israel não exerceu e não concluiu, que é o que? Levar o evangelho, levar a mensagem de Deus. Por isso o mistério que estava oculto desde o século passado foi revelado nesses últimos tempos, a seus santos profetas e apóstolos, como o apóstolo Paulo fala. E esse mistério é a igreja.
do qual Cristo é o cabeça. Esse mistério foi revelado. Por isso Deus levanta um novo povo que soube experimentar, meu irmão, não do vinho mudando, do vinho que traz uma alegria passageira, mas do vinho que leva para a vida eterna, da alegria que leva o homem para a vida eterna, meu irmão. E foi nesse momento que Cristo se manifesta, é quando as coisas estão desandando, quando tudo acaba, quando a alegria do mundo está acabando. Aí o homem se depara com o Senhor dos Senhores e Mestre dos Mestres, que leva o homem a entender, meu irmão, que só se chegando a Cristo para ter a solução das suas coisas, só se chegando a Cristo para caminhar, cantando e dizendo que Ele é bom e faz acontecer. Porque chega um momento, meu irmão, que o vinho apaga. O vinho acaba. E quando o vinho acaba, meu irmão, não fica ninguém do lado. Enquanto a festa está rolando e tem vinho, tem comida, tá todo mundo rindo, feliz, gritando, salmodiando, cantando. Mas quando acaba a comida, quando acaba o vinho, que representa alegria em qualquer festa, meu irmão, as pessoas vão cada uma pegando as suas tralhas indo embora e deixando a pessoa só, porque o vinho acabou, a alegria acabou, então o vinho está representando isso, as coisas desse mundo, as coisas mudando, que vai chegar o dia que vai acabar, e quando acabar, meu irmão, tenha certeza que só Cristo que vai estar ao seu lado. Por isso a palavra de Deus nos ensina e nos mostra a progredir para estarmos sempre com Cristo, meu irmão. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu posso até andar, mas tu estarás ali comigo. E quem tem a certeza da salvação, meu irmão, entende isso. Que Cristo está sempre com ele. Às vezes está até em práticas ilícitas e talvez até lícitas, Cristo está ali, mas não dão a mínima para Cristo porque estão vivendo as suas alegrias. Um vinho mudando, que representa toda essa ideologia, todo esse relativismo moral, todo esse liberalismo teológico que está sendo implantado nas mentes das pessoas, inclusive dentro da igreja. Mas isso tudo vai passar. E o vinho novo, só quem pode fazer é o Senhor. E ele é muito mais, vamos ser bem redundante, ele é muito mais melhor. Porque é assim que Deus faz. Por isso a sua palavra diz que nós devemos nos deixarmos nos encher pelo Espírito Santo. Não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. No original fala, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, porque é uma atitude de querer, de vontade, de eu deixar espaço para que Deus preencha o meu ser com o Espírito Santo, meu irmão. O autor da lição vai falar que há muitas discussões sobre o vinho que foi bebido por Jesus. Era fermentado ou não era fermentado? Ou seja, era alcoólico ou não era alcoólico? O bom é que a Bíblia responde à própria Bíblia. O interessante é isso, que nós devemos entender isso. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Provérbio 20, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Alvoraçadora, e a todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbio 23, versículo 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. A Bíblia responde à própria Bíblia. Era fermentado? Se for, então a Bíblia está contradizendo ela mesma. E a palavra de Deus, como falamos no início, ela é inspirada, inerrante e infalível. Então, meus amados irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas deixai-vos encher do Espírito Santo de Deus, porque só assim entenderemos e compreendemos que Cristo é o Senhor, que Cristo é rico, que Cristo é Deus e que Cristo faz acontecer. E assim nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Que o Senhor abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.
Amém? Deus abençoe os irmãos.